Paz do Senhor para você que está acompanhando aqui as aulas da EBD pela Assembleia de Deus de Santo André. Graças a Deus estamos entrando agora na lição de número 13 da revista de jovens, a revista que tem como base o livro de Eclesiastes. Tal lição ela é intitulada como Conselhos para todas as idades debaixo do sol. E nós chegamos num cenário interessante, que nós estamos agora, de fato, no último capítulo de Eclesiastes. Ele é a base da nossa reflexão para a aula de número 13. E interessante que Salomão, depois de ele fazer várias construções, depois de ele fazer vários exercícios, várias análises, agora ele chega nos capítulos número 11 e 12, mais especificamente, trazendo algumas reflexões finais de todo o seu processo de investigação. A pergunta inicial que foi lançada em Eclesiastes, no capítulo número 1, versículo número 3, era: tem alguma vantagem do trabalho que é executado debaixo do sol? Existe alguma utilidade? Existe algum proveito? Ele parte então para uma jornada épica, se valendo da sabedoria que Deus havia lhe dado como instrumento de análise. Ele passa a ser o objeto, como disse o Moisés numa aula passada, o objeto e o pesquisador. Depois, na sequência, ele parte para a análise do seu próximo, dos eventos que o rodeiam, para justamente chegar nessa lição de hoje. Para justamente chegar nesse momento final, que são os momentos das considerações, o momento no qual ele fecha a sua pesquisa, ele fecha a sua análise e ele traz algumas recomendações. Recomendações essas que são direcionadas a grupos distintos, ora o tolo e o ímpio, ora o sábio, ora o idoso, o mais experiente, ou ora o jovem. E é exatamente isso que nós teremos na lição do dia, na lição deste domingo. Portanto, sabendo disso, que ele chega no seu momento final, trazendo essa ideia de fechamento. E aí, irmão Elias, o que o irmão acha? Como é que a gente pode pegar como é que a gente pode pegar o primeiro grupo aqui que o irmão colocou na lição e aproveitar o conselho de Salomão para ele? Amém, irmão. Então, o primeiro grupo aqui que nós colocamos na nossa lição, não necessariamente é assim que é tratado pelo livro de Eclesiastes, né? Ele está o tempo todo tratando da questão do homem, né? E aí ele vai apontar os ímpios e os que vamos dizer assim, os ímpios e os tolos, né? Os sábios. Então, quando chega nessa parte aqui, uma coisa que a gente precisa analisar também é que o livro de Eclesiastes, ele é reflexivo, né? Ele é um dos livros mais que desperta a nossa atenção para que nós possamos refletir sobre a realidade, né, que nós vivemos, né? É um livro que é bem contemporâneo, né? Então a gente vê que trata dos assuntos do dia a dia que nós passamos no dia a dia hoje, né? O cenário é o mesmo, o tolo continua tolo né? Os ímpios continuam ímpios, né? Então em todo o tempo, então é assim que caminha a humanidade. E quando a gente fala do livro de Eclesiastes, segundo alguns teólogos, eles dizem o seguinte, que o livro de Cantares foi escrito por Salomão na sua juventude, né? Tem aquela coisa, né, do romantismo, um pouco fantasiado, né, e tudo mais, né? E apesar que outros levam aquele livro e faz uma comparação entre Cristo e a igreja e tal, né? Então não vamos entrar nesse detalhe, mas lá tem o romantismo. O livro de Provérbios já seria numa idade um pouco mais avançada, aí quando eu digo avançado, de acordo com o que ele viveu, né? Já na maturidade, chegando na maturidade, né? Ele vai falar sobre o livro de Provérbios, que trata lá da questão desse filho meu, né? E, por fim, chega Eclesiastes, já é a gente olha e vê que já é uma literatura mais madura, né? Experiências de vida é contada aqui, comparações do que é certo, do que é errado, embaixo do sol, claramente, né? Então, quando a gente olha aqui, há conselhos para todas as idades. Diferentemente do livro de Provérbios, como a gente costuma dizer, e é claro, tem um público-alvo específico e claro que é o homem, é a figura de um homem e jovem, portanto, mas Eclesiastes não. Eclesiastes, ele abrange todos os níveis. Pode ser aplicado para crianças? Sim. Né?
Pode sim, pode ser aplicado para criança sim. Não é uma literatura que a gente pode, né, que é assim, desenvolvida para um público infantil, mas os princípios morais e éticos sim, pode ser aplicado, né? Apesar de não ter sido esse o público-alvo. Mas quando a gente fala que todos os público-alvos, porque ele atinge o idoso e o novo, o homem, a mulher, então ele atinge a sociedade no geral. A sociedade mais, vamos dizer assim, mais necessitadas do Estado, da presença do Estado, e as que têm uma presença um pouco mais assistida do Estado. Então a gente vê tudo isso dentro do livro de Eclesiastes. E tratando do conselho aqui para os tolos, né? A gente vê, acho que é bem claro aquela lição que nós falamos sobre quando entrar na casa do Senhor, né? É bem clara sobre os votos tolos. Nós falamos sobre essa questão dos votos precipitados, ou outros chamam de votos de tolos. E aqui Eclesiastes vai chamar a atenção dos tolos e ímpios, né? Ele vai chamar a atenção dos tolos e ímpios. E um ponto aqui que eu acho legal que está aqui na nossa lição é que o livro de Eclesiastes, né? Para o livro de Eclesiastes, ser ímpio é viver distante dos conselhos, sabedoria e direção de Deus. É isso que é ser ímpio. Perfeito. Porque nós costumamos a confundir o que é justiça dentro da Bíblia. Nós levamos para o nosso contexto natural e a gente se desvia do que é justiça, né? E nós já tratamos desse assunto. Nós costumamos confundir o que é amor. Pregamos o amor de Deus numa reunião de casais. Uma literatura que não fala sobre a reunião de casais, mas nós os utilizamos. Então vê que a gente tem dificuldade em associar o que é que a palavra de Deus fala porque nós fazemos sempre um contraste com a nossa realidade, né? Então, quando nós vamos olhar para a essência, não é aquilo que está falando. Então, é a questão do ímpio aqui, do tolo, é aquele que se afasta dos caminhos de Deus. Esses são os tolos. E os conselhos dele, que ele dá para o tolo, ele também dá para o justo, né? Portanto, vamos caminhar lá para o final e nós vamos chegar nessa conclusão. Qual é o conselho que nós temos para todas as idades, verdadeiramente? No finalzinho, né? E aí já fica a reflexão, irmão Henrique. Qual é o conselho dentro dessa lição que verdadeiramente o Kohelet deixou para todas as idades? Dentro de todas essas lições, qual é a principal conselho que ele deixou? Então, irmão, fica à vontade para comentar já do tópico 2 aí. É interessante que o conselho mais diretivo que ele dá para todas as idades é o que está no Eclesiastes 12:13, né? De tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, é exatamente isso, né? Então, cada conselho que vai sendo ministrado, seja para o tolo, para o ímpio, para o sábio, para o experiente, para o jovem, basicamente, o fio condutor é o temor a Deus. O temor a Deus é o estabelecimento de uma relação com Deus, pegando emprestada a aula passada, é o estabelecimento de um relacionamento com Deus que te leve verdadeiramente a reverenciá-lo, a temê-lo, a considerá-lo de fato como Deus. E esse conselho, ele se materializa em dicas muito práticas, né? Vou dar um exemplo. Numa lição passada, o irmão Elias comentou lá do Eclesiastes 7, não sejas demasiadamente tolo, não sejas demasiadamente ímpio, nem louco, porque morrerias fora do teu tempo, não sejas demasiadamente sábio. Vou pegar até o texto aqui, ó, 7,16, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias antes do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Há outros conselhos também muito práticos para o sábio, né? Em Eclesiastes. Um exemplo, Eclesiastes 10:12, nas palavras da boca do sábio a favor, porém os lábios do tolo devoram. Então, ou seja, há uma declaração muito clara de que o sábio, sempre na palavra, na boca do sábio, há sempre algo de proveitoso e que traz auxílio. Eclesiastes 7:5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Um outro, Eclesiastes 7:19, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que hajam na cidade. Eu lembro do irmão Elias na lição que a gente ministrou, ele comentou sobre esse texto.
Outra coisa, há conselhos também de alerta. Eclesiastes 7,7, verdadeiramente que a opressão faria endurecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Então, ou seja, baseado na ideia de temor a Deus, olhando a vida do ponto prático, Salomão ele vai trazendo vários insights, seja o como você fala, seja o como você caminha, o como você se porta. Tem um muito bom que no Eclesiastes 8, que eu gosto muito dele, que diz assim, ó, versículo 3, não te apressa a sair da presença dele, de quem? Do rei, nem persistas em alguma coisa má, porque ele, quem? O rei, faz tudo o que lhe apraz. Onde há a palavra do rei, aí está o poder. E quem lhe dirá o que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo de agir. Porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir, pois grande é o mal que pesa sobre os homens. Ou seja, até nas situações mais delicadas, o sábio, ele tem ele porque é sábio, porque bebe da sabedoria de Deus, vinda do temor de Deus, ele tem saída até nas situações mais desagradáveis. Você aí que está sofrendo com o teu chefe aí, ele está te dando instruções e você está sofrendo muito. Fique firme, Deus vai te dar sabedoria de como agir. Deus vai colocar de forma correta o tempo e o modo de agir. Não precisa amaldiçoar o teu chefe, não precisa amaldiçoar o teu líder. Leia Eclesiastes. Exatamente, irmão Henrique. E é interessante que ele chama atenção para as coisas cotidianas, né? Não só da sua época, porque o cotidiano nosso hoje em dia também é. Então vê que quando a gente fala que o livro de Eclesiastes ele é bem contemporâneo, é uma literatura que é prática do dia a dia e ela não envelhece, né? E quando nós olhamos aqui, por exemplo, ele vai falar que quando os dias forem bons, versículo 14 do capítulo 7, ele vai dizer assim, quando os dias forem bons, aproveite os bens, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, né? E aí quando ele vai lá para o jovem, né, um conselho que ele dá para o jovem que é interessante, ele fala, afaste do coração a ansiedade e cabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ele fala, olha, isso passa, né? Então, quando a gente vai olhando para tudo isso aí, a gente vê que ele começa a trabalhar na questão do social, do interior do ser humano e tudo mais. E no capítulo de número 4, por exemplo, do 9 ao 12, ele vai dizer assim, é melhor ter em companhia o que está é melhor ter companhia do que estar sozinho, do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar. Aí ele vai tratar da questão do que ele chama aqui, né, do cordão de 3 dobras, né? O cordão de 3 dobras que não se rompe. Então ele tem um conselho para o jovem, pelas as solicitudes da vida, né? As angústias da vida, a preocupação com o futuro. Ele tem um conselho para o velho, né? Não é porque você chegou nessa idade que você acumulou toda a sabedoria do mundo, então calma aí, tá? Então ele tem um conselho para o trabalhador, sobre a relação com o trabalho. Ele tem um conselho para aquele que pretende juntar dinheiro. Ele tem um conselho para aquele que pretende servir a Deus. Ele fala, olha, quando se aproximares do Senhor, né? E tudo mais. Então vê que tem um conselho para cada momento, para cada pessoa. Se qualquer pessoa que se dispõe a ler o livro de Eclesiastes, ele vai encontrar um conselho prático e do momento que ele está vivendo. Daquele momento ele vai achar um conselho aqui, né? Então isso que é interessante. E por fim, no capítulo 12, que é o foco principal, né? Ele vai tratar aqui da questão dos conselhos gerais e ele vai falar aqui, voltando para os jovens, né? Sobre lembrar dos dias da sua mocidade, né? Lembre-se dos dias da sua juventude, né? Ou seja, e aqui ele diz assim, ó, lembre-se... Opa, que eu fechei aqui. Ele diz o seguinte, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Por quê? Antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho mais satisfação nele. E aí é interessante como ele trata da questão do envelhecimento, né? Aí ele vai colocar lá, né, quando os homens fortes andarem curvados, quando os morredores, né, pararem, cessarem,
quando as portas forem fechadas, ou seja, já não tem mais o ânimo para se dispor a sair, a receber pessoas, quando tiver medo de altura, né? Quando dos perigos das ruas, tiver medo dos perigos das ruas. Aí ele fala quando florir a amendoeira e o gafanhoto for peso e o seu desejo já não se despertar mais, ou seja, já não tem mais desejo de cuidar, né, das coisas que tem, né? Aí ele fala assim, lembre-se antes que rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebra junto ao poço. O que ele está dizendo aqui? E antes dele voltar, né? Para dizer que do pó voltarás, né? Ao pó voltarás. Ele vai falar dos momentos da velhice, onde as pessoas muitas vezes se entregam, uns por não ter força, outros por achar que já não tem mais utilidade, né? Achar, tô velho, isso é coisa para jovem. E aí vai tratar da questão da velhice psicológica, que a velhice psicológica é a velhice, vamos dizer assim, a velhice física, né? Que aí tem outro nome, né? Mas a velhice física, biológica, no caso, a velhice biológica é diferente. Tem muita gente nova com mentalidades antigas, né? De gente, com todo respeito, de gente velho. E existe muitas pessoas de idades avançadas querendo ser jovem demais também, né? Achar que ele pode ser jovenzinho, né? O estilo igual, falar igual e tudo mais. Lembre-se lá atrás, Salomão falou que é um tempo para tudo. Já foi, né? Já foi, sua fase já passou. Então vê que ele tem um conselho para cada situação. Mas realmente, irmão Henrique, o conselho mais importante que ele dá é justamente esse daí, a conclusão, que é temor a Deus, que nós já tratamos em lições anteriores, mas ele fala, olha, de tudo isso aí que eu falei para você. E é interessante que ele fala assim, né? Agora que já se ouviu tudo. Ou seja, olha, diante de tudo isso que foi exposto diante de vocês, pode até ignorar muita coisa, né? Pode até ignorar muita coisa e falar, isso aqui não se aplica a mim. Mas uma coisa, todos têm que se atentar. O temor a Deus. E por quê? Pois Deus trará julgamento a tudo que foi feito, a toda a obra que foi feita. E aí ele conclui dizendo, inclusive tudo que está escondido. Ele fala, não é só aquilo que está aos olhos do homem não, tá? Inclusive aquilo que está escondido. Ele fala, quer seja bom, quer seja mal, o julgamento de Deus vai vir. Se para o bem, se para o mal, para o mal. Mas que o julgamento de Deus virá. Então vê que Salomão aqui, o Kohelet aqui, ele prepara do início até o fim o seu ouvinte, o seu leitor, para quê? Para o último ato, que é o versículo 14 do capítulo 12. Fica à vontade, irmão Henrique, para finalizar. Se você pegar a paráfrase da Nova Bíblia Viva, em Eclesiastes 12, ele traz muito bem a ideia de que o irmão Elias falou do envelhecimento. Os primeiros versículos ele fala assim, os seus olhos, versículo 2, Eclesiastes 12, os seus olhos ficarão tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas, e as nuvens voltarão depois da chuva. Os seus braços, que são os guardas da casa, na versão NVI ou na versão Almeida Corrigida Fiel, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes, que são os moedores, vão cair, e você não poderá mastigar direito. E os seus olhos ficarão cansados e fracos. Versículo 4, você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito o moinho moendo e a música tocando. De fato, é inevitável que a velhice ela vai chegar. Se assim Deus o permitir, para cada um de nós a velhice chegará. E saber construir uma vida que foi uma vida que buscou a Deus, serviu a Deus, uma vida que procurou relacionamento, procurou entender de fato o que era vivenciar uma caminhada na qual o Senhor estivesse guiando, fará total diferença, como disse o irmão Elias, para o último ato.
eu gosto muito de pensar em como Paulo ele se colocava, porque Paulo ele conduziu a sua vida de tal maneira que no final da sua jornada ele chega ao ponto de dizer assim: olha, agora sim, agora eu cheguei no meu último estado e agora estou sendo oferecido em sacrifício. Só estou esperando o momento do holocausto, mas o cheiro, mas assim, o incenso já estou oferecendo, porque o momento do holocausto para mim vai chegar, o momento da minha entrega total já vai chegar. E tudo isso ele fazia com uma coisa muito firme. Ele tinha a consciência dele tranquila, daquilo que Deus havia colocado para ele fazer, daquilo que ele pôde fazer dentro daquilo que Deus o havia designado. Então, meus amados irmãos, de fato, tal como Elias colocou, o final de Eclesiastes é: Deus trará todos nós a juízo. Deus trará todos nós. Inevitavelmente você participará de algum julgamento da parte do Senhor. Seja para julgar as obras quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Seja para que seja no momento no qual você será apresentado. Talvez você está vacilante, querendo desviar, querendo sair da presença de Deus. Talvez você sofrerá o julgamento do trono branco, onde você estará diante do Senhor e todos os livros abertos. Seja você crente que tem fraquejado na ministração da obra de Deus, você terá a sua obra julgada também por ocasião das bodas do Cordeiro. Então, ou seja, nós passaremos por julgamento. E o livro de Eclesiastes nos prepara para isso. Ele abre a nossa visão e a nossa mente de que ande temendo ao Senhor, ande reconhecendo Ele em todos os caminhos, porque este último ato, de fato, ele acontecerá. E ele será um juiz extremamente justo. Bem, irmãos, chegamos ao fim e a conclusão que nós deixamos para toda essa lição, esse trimestre, né? Creio eu que foi bem claro aqui, as colocações do irmão Henrique, é que nós possamos ficar com esse finalzinho aqui, né? Esse último versículo, o 13 e o 14, que é o temor a Deus, porque Ele trará julgamento sobre as nações, então, por isso nós devemos temer. Agradeço aos irmãos que caminhou conosco até aqui, né? Foi um trimestre abençoado para mim, principalmente, em nome de Jesus. E que possamos entrar em um novo trimestre com o mesmo entusiasmo, ou até maior ainda, né? Trazendo uma consciência da palavra de Deus um pouco melhor. Sendo assim, agradeço a todos em nome de Jesus.